Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, irmãos da caminhada espírita. É com alegria que estamos aqui novamente, nos encontrando, mesmo que seja à distância, os corações unidos pelo amor de Deus, pela misericórdia do Cristo, nos dá essa oportunidade. Que bom que podemos nos ver, mesmo que seja dessa maneira. Assim sendo, eu convido a todos para que possamos, juntamente no ideal de elevação, de firmamento com o Cristo, fazermos a nossa oração, rogando a Jesus as bênçãos para que possamos renovar os nossos compromissos com aquele que dá a nós a possibilidade infinita do progresso, da regeneração. Assim sendo, amigo Jesus, nos lembramos de Maria, a nossa mãe, para que amenize as nossas fervuras interiores, abrande os nossos sentimentos que não condizem com a proposta do vosso Filho, o nosso irmão Jesus, rogando as bênçãos do Mestre, da providência divina, que envie a cada um dos lares que onde agora nós estamos, as benesses para seguirmos em frente no atual período que passa a humanidade. Que o nosso planeta possa, amigo Jesus, o mais breve possível, respeitando sempre a vossa vontade, estar novamente no caminho ao qual nos propôs, da regeneração. Que possamos então nos lembrarmos dos vossos ensinamentos para o processo da transformação deste planeta. Muita paz, muita luz a todos nós, que assim seja. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um livro de Joana de Ângeles, chamado Momentos de Saúde. No capítulo 20, o último capítulo desse livro, psicografia do Divaldo, junto com a nossa incansável irmã Joana de Ângeles. Mas para isso eu gostaria de ler um pedaço do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, livro que a minha cunhada, minha amiga, minha irmã Nair adquiriu, mas que de pronto emprestou a mim. E ele diz assim nesse livro: não poucas vezes os guias espirituais que lhe conduzem à marcha pedem licença para que se lhe vinculem assim, liberando outros líderes e outros servidores da linha de frente do movimento espírita e do bem, porque ela é excelente na capacitação que o segura, enquanto a obra prossegue sem perturbações. O interessante dessa colocação aqui do nosso amigo Manuel do Filomeno de Miranda, que fala exatamente da necessidade que nós estamos passando, da transformação dos nossos pensamentos, para fazermos desse planeta, então, um planeta de transformação. E ele adverte aqui que desde o ano de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declaram guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Que interessante é a colocação dessa frase de Manuel Filomeno de Miranda, que no mesmo instante em que o planeta passa por essa transformação, muitos também do mundo das zonas umbralinas se aglomeram, se organizam para que isso não dê certo. E diz assim ainda Manuel Filomeno de Miranda: nesse terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica rebotizam-se sem definição, seguindo a trajetória
das forças em antagonismo, inimizando-se umas com as outras. E na continuidade, Joana de Ângeles traz nesse livro, no capítulo 20, sobre o amadurecimento psicológico. E o mais interessante disso tudo, que oportunamente ela esclarece de que o relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos e que a aproximação e a convivência provocam a queda das máscaras. Eis aí uma das observações de Joana de Ângeles, a qual muitos de nós, às vezes, entre parênteses, nos decepcionamos com alguém, ou alguém se decepciona com nós. Na verdade, essas máscaras são a realidade do que nós somos interiormente e demonstra o nosso amadurecimento psicológico, ou então que nós não estamos ainda nesse processo de amadurecimento. E diz assim Joana de Ângeles: nas pessoas que já alcançaram o amadurecimento psicológico, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação da sua vivência interior com a exterior. São aquelas pessoas que nós conhecemos e no que elas falam e agem é exatamente a mesma coisa. Aonde elas estão, elas são o que são. Dentro de casa elas são assim, na rua elas são assim, no trabalho procede assim, nas casas espíritas são da mesma maneira. A gente não vai ter surpresa nenhuma com elas, porque elas são interiormente mudadas, transformadas psicologicamente, como diz Joana de Ângeles. E as pessoas imaturas alternam comportamentos. As imaturas, então, demonstram. Uma hora elas estão lá em cima no júbilo e em seguida na tristeza. Outras, elas têm uma confiança enorme e em seguida uma suspeita. Ou seja, será? Será que comigo é assim? Será que com os outros é diferente? E intercalo também o amor. Uma hora ama todo mundo, tudo é meu amor, meu irmãozinho, tudo é tão querido, tudo é tão amado. E em outra hora, em outros momentos, em outras horas, são de uma grande animosidade. Então Joana de Ângeles diz assim, que a falta do autodescobrimento geram esses estados de instabilidade, de tristeza, nos conduzindo a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica. Vejam só Joana de Ângeles nesse livro, atualizado para os dias de hoje, é o que propõe tanto tempo a doutrina espírita nessa transformação interior. Continuando, diz que o projeto da melhoria individual de todos nós esbarra ainda longo tempo na mazela moral do orgulho. Lembra-se no Evangelho as duas chagas da humanidade que não nos deixam progredir, crescer, evoluir, que nos aprisionam, que nos seguram e que desenvolve esse número grande de mazelas e doenças. Diz que é o orgulho que constitui a raiz da larga soma de atividades humanas. E uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal das pessoas antes de vermos o mal em nós. E é preciso que o homem pudesse ver no seu interior num espelho e considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? É aquela proposta, acho que uma vez eu já falei isso aí, de a gente se colocar diante de um espelho, mas não um espelho da nossa casa, mas o espelho da nossa consciência, aonde a gente, nos lembrando, fazendo uma reflexão do nosso dia, consegue se deparar com esse espelho, e esse espelho retorna para nós
e nós teríamos então a coragem de perguntar: será que eu gostaria de ver isso aí? Será que eu gostaria de receber, de ouvir? E é aquela história que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. E incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. É o mesmo orgulho que chama nós a essa reflexão de que como é que estamos agindo diante desse período que a gente conhece de pandemia. E ele fala então, desculpa, a Joana de Anjos fala então na psicografia de Divaldo, que o melindre é o orgulho na mágoa. E ela nos convida a cultivar a coragem de ser criticados. Quem não gosta de críticas é orgulhoso porque se melindra. Continuando, diz assim, que a pretensão é orgulho nas aspirações. Vamos aprender a contentar com a alegria de trabalhar, sem expectativas pessoais. O difícil é quando nós esperamos das pessoas algo que as pessoas talvez ainda não tenham condição de nos dar. Talvez ainda nós esperamos dessas pessoas que elas reconheçam, que elas agradeçam, ou que entre parentes e paguem de uma maneira ou outra sobre o que a gente imagina ou tem pretensão de ser ou de ter. E a presunção é orgulho no saber. Diz Joana de Anjos: tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada, com o desejo de aprender. Mesmo que essa opinião não tenha uma veracidade, assim mesmo nós vamos aprender. Aprender a silenciar, a refletir, a questionar, a usar da razão, da ponderação, no que se refere à presunção de acharmos que sabemos. E o preconceito é o orgulho nas nossas concepções. Habituemos a manter uma análise imparcial e flexível. Imparcial e flexível, aonde devemos ter a mesma medida, o mesmo peso para com todos. É comum a gente ouvir dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, um peso e uma medida para os nossos parentes, familiares, para aqueles que a gente gosta, e um peso e uma medida para os outros. Para os nossos a gente reza e torce para que melhorem, e para os outros a gente acha de que Deus há de ver e de que Deus há de julgá-lo. Quando nós não temos no nosso íntimo o sentimento ou pensamento de condená-los. E a indiferença é o orgulho na sensibilidade. Diz Joana de Anjos: devemos adotar a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxito e insucesso alheios. No atual momento que o planeta Terra está passando, ou então, melhor ainda, em todos os momentos em que a Terra passou por essa transformação, agora nós estamos no estágio ou no período mais evoluído de todas as nossas reencarnações. E se a indiferença, através do nosso orgulho, não nos dá a sensibilidade, aí nós temos que parar e recomeçar tudo de novo. Lembre-se da última palestra que eu fiz, o que nós aprendemos, o que nós estudemos, tudo que a gente conseguiu alcançar, evoluir, foi para nos trazermos até aqui, daqui para frente, um planeta de regeneração,
ou de alguns anos para cá. Há necessidade desse refazer-se, desse renovar-se diariamente, a fim de que nós possamos continuar nesse planeta. Ou então, como diz no livro que eu citei no começo, no rumo do mundo de regeneração, seremos os próximos exilados desse planeta. Como os irmãos foram exilados do planeta de Capela e tantos outros de Alcione, e que aqui na Terra não se sentiam muito bem. Continua dizendo Joana de Ângeles: o desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo porque agora não o compreendamos. Mesmo que por agora não o compreendamos, é uma constante nas nossas vidas. E não sejamos nós assim, melindrados, tristes, porque ainda nós não temos esta evolução para compreender o que Deus quer nas nossas vidas. Basta fazer uma análise do que eu estou fazendo. Nós somos mais gratos pelo que nos acontece ou reclamamos mais? Nós valorizamos tudo aquilo que nos acontece ou então nós ficamos desconfiados, nós ficamos tristes? E eu estou falando o que nos acontece, também as coisas que nós não aprovamos, também os desencarne, também as pessoas que nos ofendem. Eu me refiro aqui daqueles momentos que não são os momentos felizes. Nós temos a compreensão de que, acima de tudo, Deus sabe o que é melhor para nós agora, nesse momento? O personalismo é o orgulho centrado no eu. Vamos educar a abnegação nas nossas atitudes, de nós termos esta convicção, essa certeza de que Deus está no comando e de que dessa maneira no comando não tem como dar errado. Pode até demorar, pode até ser que não seja nesta vida, porque afinal de contas nós somos os espíritas, pelo menos assim a gente entende, conhecedores de que nós estamos apenas num estágio, num caminho, num período, numa evolução infinita. Joana de Ângeles diz assim que a vaidade é o orgulho do que a gente imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitar-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Olha que interessante que elas nos chamam a reflexão de nós procurar ser nós mesmos e ter coragem para aceitar como nós somos, mas principalmente fazendo o melhor que nós pudermos para a nossa melhoria pessoal. E aí é uma decisão de cada um de nós. É a decisão do momento certo, na hora certa, que a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio julga ser. Agora, dentro deste parâmetro, dessa ótica, também nós devemos de analisar de que a nossa ação tem uma reação, de que a nossa negligência, de que o nosso comodismo também segue esta reação. E diz assim Joana de Ângeles nesse livro: a inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos este sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. Da inveja, o orgulho e o egoísmo, de mão dadas, e geram tantas vicissitudes, e a inveja é uma delas. E Joana diz que nós temos que admitir que temos esse sentimento e que devemos enfrentá-los com dignidade e humildade.
Agora, de tipo de inveja que a gente sente. Qual que é a inveja que nos incomoda mais? E esse amadurecimento psicológico proposto pela Joana de Angelis nesse capítulo é exatamente para fazermos essa reflexão. É para ver exatamente se ainda nós temos esses sentimentos que impedem este nosso amadurecimento. E a falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Oferecemos-nos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Por mais que nós tentamos, nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Nós não vamos conseguir agradar todos os nossos familiares, todos os nossos colegas. Nós não vamos conseguir agradar todos os espíritas. Nós não vamos conseguir agradar todos os espíritos que nos veem, que nos seguem ou que nos perseguem. Porque nós ainda estamos nesse processo mais de mundo de prova e de expiações do que o mundo de regeneração. E mesmo estes que já estão consagrados para habitar um mundo de regeneração e que ainda estão num corpo físico, ou os que estavam aqui, tiveram adversários. Adversários porque não tinham esse amadurecimento psicológico. Porque o orgulho, o melindre, o egoísmo davam a essas pessoas motivos para perseguir esses tantos. Se formos contar as histórias de Chico Xavier, na dedicação que ele tinha em atender os miseráveis ao redor da cidade dele, nós não conseguiríamos entender por que era muitas vezes escorraçado, julgado, perseguido. Lembram-se de quando a família pediu para que ele se mudasse? Lembra-se de quantas vezes ele foi provocado, escorraçado, que ele foi caluniado? Meus amigos, eu acho que chega um momento de dar uma reflexão de que a gente, até mesmo nesses ataques, é motivo para nós vermos o quanto estamos distante do mundo de regeneração, mas também para observar o quanto que nós estamos distante do mundo de prova e expiação. Porque essa transformação, essa passagem, ela é passo a passo. E hoje nós conseguimos, através de uma análise profunda dos nossos sentimentos, já agradecidos a Deus e a Jesus, vislumbrar no horizonte o caminho mais perto da regeneração do que da saída. E é esse propósito firmado com o Cristo, hoje assumindo perante o universo de que somos espíritas e de que devemos seguir em frente independente daquilo que nos acomete, muitas vezes a tristeza, muitas vezes a acomodação, muitas vezes a desistir, de que a doutrina espírita se faz necessária nas nossas vidas. Quantos amigos, amigas, familiares nós temos atendido nesse período de pandemia, na intimidade dos nossos celulares, na intimidade dentro de uma casa espírita ou outros lugares onde alguns de nós têm atendido esse pessoal? E o quanto que essas pessoas estão necessitadas, sedentes da água pura do Cristo, da fé transformadora e regeneradora dos nossos corações. Nunca a humanidade precisou tanto, parece, de Jesus
quanto agora. Percebo que na dificuldade, na doença, que os nossos espíritos se fortalecem, que os nossos sentimentos de caridade floram nos nossos corações, afloram nos nossos corações. Percebo a mão, o amor de Deus nas nossas vidas. E assim prossigamos em frente. Diz assim que a tua ação e reação produzem como és interiormente. Sem o passo inicial, nós não vamos conseguir vencer as distâncias. Ainda Joana de Ângeles fala da prepotência, que é o orgulho do poder, ou de poder. Aprendamos a descobrir o poder interior em nós mesmos. Se nós pararmos e analisarmos o poder que temos interiormente, não há obstáculos que a gente não consiga vencer. Não há provas que nós não consigamos suportar. Diz ela, transformando a prepotência em autoridade. Autoridade adquirida pela proposta do Cristo, que somos filhos de Deus, que temos Jesus como irmão. Quando nós conseguimos detectar dentro de nós tudo isso, nós superaremos a morte. Ou como diz os espíritas, o desencarne. Porque é nós dado a condição nesta vida de sabermos que a continuidade de todas essas existências teve um momento que finalizava, teve um momento que chegava ao fim e que a humanidade conhecia como morte. Nós, cristãos da era moderna, através da doutrina espírita, sabemos que é apenas uma porta, sabemos que é apenas mais uma oportunidade de reconciliação, de análise, de refazer as nossas atitudes, de rever os nossos planos, e aí matar a saudade dos que já estão no mundo espiritual, tomar aquela água bendita, amenizando o nosso calor interior, arregaçar as mangas, como diz o Gaudério, dar um tapa na poeira e dizermos: estamos prontos para regressar ao planeta Terra. E assim uma nova oportunidade teremos para seguir em frente. Se não foi assim, foi mais ou menos assim que nós conversamos com aqueles que nos amam e que deram essa oportunidade para aqui estarmos. Diz Joana de Ângeles, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar, assume-se compromisso de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para outros. Jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Jamais desejar a alguém aquilo que nos engasga, que nos sufoca, que nos aprisiona, que nos deixa magoado, triste, que nos deixa muitas vezes desiludidos. Mas ao contrário, na proposta de Joana de Ângeles, assumir os compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma, para nós e para
ninguém que convive junto de nós. A reeducação moral por meio das reencarnações nos levará a renovar esse quadro íntimo e alcançar o amadurecimento psicológico. Às vezes, nas quantidades de livros, nas quantidades de palestras, nas quantidades de filme, de congressos que nós temos, está a mais simples proposta do Cristo, que é de amar ao próximo como nós gostaríamos que as pessoas nos amassem. Porque amarmos muitas vezes ou amar o próximo como nós nos amamos, muitas vezes, ou talvez seja a resposta de nós não tratar bem essas pessoas. Porque quem não se ama não consegue amar ao próximo. Quem não se respeita, não respeita o próximo. Quem não tem caridade e indulgência e não se perdoa, não consegue fazer isso para os outros. Mas imaginar, pedir, rogar a Jesus essa reeducação moral é o meio pelo qual nós atingiremos esse amadurecimento psicológico. E diz assim Joana de Ângeles: viva de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Joana de Ângeles propõe, agora nesta vida, nessa reencarnação, a transformação para que nós começamos agora desfazer os laços dos obsessores de outra vida. Mas principalmente, já agora, não adquirir obsessores para próximas reencarnações. Joana de Ângeles, na sua meiguice, no seu amor, no seu compreendimento da máxima do Cristo, traz com palavras sérias, contundentes, direta aos nossos corações, a proposta deste amadurecimento psicológico. Que Manuel Filomeno de Miranda, no livro esse que nos traz, possa, junto com estes da falange do Cristo, nos visitar e nos abençoar nos nossos lares, que está sendo o templo dos nossos espíritos diante dessa pandemia. Que nós possamos ver esses que convivem junto de nós, os irmãos mais necessitados da nossa atenção e da nossa palavra, do nosso agir, para que possamos então, como diz, como propõe Joana de Ângeles, deixarmos essa caminhada pegadas luminosas, como deixou o Cristo e tantos quantos outros vieram neste caminho. E são essas pegadas luminosas do Cristo nas estradas, às vezes, escuras das nossas vidas. Escura pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo egoísmo, pelo melindre, como diz Joana de Ângeles, que conseguimos olhar para baixo e ver essas pegadas. Porque às vezes olhar para cima ofusca-nos os nossos olhos.
pelas consciências pesadas que ainda alimentamos. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela paciência, pela tolerância de todos que nos ouvem, de todos que seguem esta casa. Quem não está inscrito, por favor, inscreva-se, e até uma próxima oportunidade que com certeza Deus permitirá. Se não for aqui, nesse corpo, nessa vida, em outro corpo, ou sem corpo nenhum, em outros lugares que Jesus assim o quiser. Façamos a nossa oração de agradecimento. Amigo Jesus, se por acaso nós formos os escolhidos, ou então os merecedores da prova do desencarne pela pandemia, que sejamos resignados e possamos colocar em prova tudo aquilo que nós vemos aprendendo e que nós estamos tentando colocar em prática. Pode ser, amigo Jesus, que o nosso desencarne seja por outras doenças. Da mesma maneira, sejamos nós os que vão professar a fé em Ti. Independente da maneira que retornaremos ao mundo espiritual, nós queremos, Senhor Jesus, fortalecer os nossos espíritos, para que no momento oportuno nós possamos fazer a prece ao qual o Senhor nos ensinou. Mas agradecido que somos por ainda estarmos um corpo físico, nós queremos pensar e nos lembrar de todos os nossos familiares, amigos, de todas aquelas pessoas que estão passando por problemas morais e espirituais. Nos lembrarmos, amigo Jesus, com muita saudade dos que desencarnaram, mas que no mundo espiritual torcem, rezam, para que as nossas felicidades na Terra seja a felicidade de termos e estarmos agradecidos na atual no momento oportuno, amigo Jesus, nos encontraremos com estes que um dia fizeram parte das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria Mãe Santíssima. Dr. Bezerra de Menezes, coloque todas as águas nos lares dos irmãos e dos amigos, o que for necessário a eles. O passe, meus amigos e minhas amigas, minhas irmãs e irmãos, com certeza está sendo administrado por essa equipe infinita de trabalhadores do Cristo. Que assim seja.